de ser aluno ao lado do maior pastor das galáxias, que sou eu. Nós estamos juntos na mesma turma do seminário e ele sabe o tanto que Deus nos ama no seminário. Mas é um amigo muito querido que a gente tem, e quando a gente vai fazer a lista dos professores que vão dar aula na Carisma, eu faço questão de participar. Eu sempre falo, desse que não pode, desse ele pode. Ele é uma bênção, desde a época de seminário, é um jovem que Deus levantou, e ele tem alguns livros escritos também, ó, o chamado e os dons ministeriais. Quem tem um chamado aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Todo mundo tem um chamado, né? Todo tem. Aí de repente você não sabe, pastor, eu não sei. Como é que eu faço para saber o meu chamado? Como é que eu faço? Deus tem resposta para isso, viu? E o Drummond fez esse livro aqui, que é o chamado e os dons ministeriais. Tem esse também, ó, revolucionando os seus relacionamentos. Aleluia. Princípios para transformar o relacionamento consigo e com o próximo. Glória a Deus. Bom, sabe que a igreja precisa ler esse livro aqui, sabia? As pessoas da igreja não sabem se relacionar, já repararam? É uma espiritualidade falsa que a gente tem no outro. A gente consegue ter uma boa noite com os irmãos mais na igreja. A gente vê o irmão, a gente vê o irmão na rua às vezes. É, Pai do Senhor, oh, aleluia! É, arranco, é quebra, voltei. A gente não sabe se relacionar. A gente sabe uma boa, a gente vai sentar. Calma. A gente não sabe, a gente precisa aprender a se relacionar. Não, é diferente, né? Ele é diferente de mim, né? Tem os gostos doidos dele, eu tenho os meus, mas a gente precisa aprender. Você entendeu, irmão? Um gosta do cabelo assim, o outro não gosta. É verdade, claro. Cada um de um jeito. Olha o irmão que diz assim, meu irmão, eu sou eu. Você é você. Deixa eu ser eu. Vocês têm que aprender a se relacionar, tá bom? Eu acho que ele fala sobre isso. Princípios que vão transformar o seu relacionamento. O relacionamento com você e o relacionamento com o próximo. Mês que vem eu vou pregar sobre comunhão consigo mesmo. Vou usar coisas desse livro aqui, viu? Você vai ver eu falando coisas do livro do Rony, que eu que inventei, ok? Mas se não, Deus me deu essa revelação. Ou do mundo escreveu. Eu vou ler sobre isso aqui. Eu quero aprender. Outro livro do Drummond, Lugares Celestiais. Vivendo em lugares que irão transformar sua vida na terra. Depois ele vai falar um pouco sobre Jesus, né? Quando o natural se rende ao sobrenatural. Esse é o primeiro livro que você escreveu, não foi? Ou não? Fiz que foi, não foi? Quando o natural se rende ao sobrenatural. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. É Você não lembra desse livro. Você me deu da outra vez. Foi um outro que você me deu? Deu só para fora, né? Maravilhoso. Eu queria que você recebesse um aplauso mais alto que você puder. Vem cá, pastor irmão. Irmão Marcelo. Homem de Deus. Abençoado. Glória a Deus. Deus te usa para nós aqui, viu? Em nome de Jesus, irmãozão. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Senhor Jesus para todos. Amém. Quem está feliz aí, dá um sorriso. Glória a Deus. Diga para o seu irmão assim, que bom que você veio aqui hoje. Diga para o outro irmão assim, que bom que você está aqui hoje. Estou muito feliz de poder estar com os irmãos esses dias. Amém, Jesus. Quero reforçar aqui o chamado do pastor Felipe ao carisma. Você vai ser muito abençoado pela palavra de Deus. A gente tem ficado muito feliz. Esse mês passado foi algo tão precioso. Quem é aluno do carisma aí pode dar um glória a Deus aí? Foi algo assim de um derramar tão grande. Vem fazer o carisma com a gente. Fico muito feliz e honrado de poder estar nesse lugar. Deus tem feito tanta coisa. Né? A gente estudou junto, eu e o pastor Felipe. Se vocês quiserem um relatório detalhado do seu pastor no seminário, podem me procurar. Vou contar. Mas a gente esteve ali, como tantos irmãos também estudaram conosco, e é tão bom ver a gente em cada canto, em cada chamado, dom que nós temos, servindo ao Senhor, podendo trabalhar com o Senhor. É algo tão precioso, poder ver o que Deus tem feito em Niterói, poder estar em Belo Horizonte e ouvir aquilo que Deus tem feito aqui.
E eu creio que isso que Deus está fazendo é só o começo, Ele tem muito mais para fazer. Eu creio também. Em nome de Jesus. Nosso coração se enche de expectativa em Deus para ver o Senhor agir na nossa vida. Verdade. Quando eu era bem pequenininho, devia ter uns 7 anos de idade, eu me lembro da minha mãe, ela sempre preparava comida, e carinhosa como ela era, ela sempre preparava comida e perguntava para mim e para o meu irmão mais velho se a gente estava com fome. Ela fazia assim porque ela preparava comida e queria colocar no prato aquilo que a gente queria comer. Então ela perguntava: filho, você está com fome? E eu dizia para ela: mãe, hoje eu estou com um pouquinho de fome. E ela colocava no prato um pouquinho de comida. Mas tinha dia que minha mãe me perguntava assim: filho, você está com fome? Eu dizia: mãe, hoje eu estou mais ou menos com fome. E ela colocava no prato mais ou menos de comida, porque a minha mãe estava querendo me servir de acordo com a minha fome. Mas tinha dia, irmãos, que ela me perguntava assim: filho, você está com fome? Eu enchia a boca e dizia para ela assim: mãe, hoje eu estou com muita fome. Aí ela preparava aquele prato montanha. Quem conhece o prato montanha? Conhece o filho do prato montanha? Ele tem que escalar para comer. Irmãos, a minha mãe perguntava assim porque ela queria me servir de acordo com a minha fome. Eu creio que nessa terça-feira, nessa noite, Deus preparou uma mesa de banquete para cada um de nós aqui. Amém. Glória Só a que a Deus. pergunta do Senhor ela é muito pessoal. Deus está nos perguntando assim: filho, você está com fome? Eu estou da palavra. Porque se você tiver com muita fome, o Senhor vai te encher aqui esse ano. Glória a Deus. Só quem está com muita fome, pega a tua Bíblia aí comigo e abre ela no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. A partir do verso 1. Lucas, capítulo 5. A partir do verso 1. Diz assim a Bíblia: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Feche os seus olhos por um instante, olha comigo nesse Glória a momento. Deus, meu Deus. Pai, nós estamos aqui não diante de um homem, não diante de pessoas, nós estamos aqui diante da Tua presença nesse lugar. Amém. Sabemos que nessa noite o Senhor preparou uma mesa de banquete ao nosso coração. A Tua palavra é um banquete para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração. E nós queremos declarar essa noite que nós estamos com muita fome de ouvir a Tua voz. Nós estamos tão famintos essa noite que um homem vai falar, mas nós vamos ouvir a Tua voz. Fala conosco essa noite, Glória a Deus. no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. É muito interessante nós olharmos a Escritura e vermos como Deus tira uma pessoa da frustração ao sobrenatural.
Exatamente sobre isso que eu quero conversar com os irmãos essa noite. Deus, Ele pode nos tirar da frustração ao sobrenatural. Você pode repetir comigo? Da frustração ao sobrenatural. Você pode dizer mais forte ainda? Da frustração ao sobrenatural. Se nós olharmos a Escritura, nós vamos perceber o seguinte: nós vamos ver homens tão conhecidos na Bíblia que saíram de um momento de frustração de suas vidas e foram colocados diante de promessas sobrenaturais de Deus na vida deles. Nós pegamos um homem, por exemplo, como Moisés, que havia matado um homem e fugido ao deserto de Midian. Deus pega a vida desse homem frustrado, sem cumprir o propósito pelo qual Deus tinha o chamado. Deus tira esse homem do deserto de Midian e leva ele a ser o libertador de Israel. Deus pega um homem como José, escravo no Egito, e tira esse homem da escravidão e leva esse homem ao palácio. Nós vemos Deus na Bíblia inteira tirar homens de frustrações e levar esses homens a viverem o sobrenatural, a viverem uma vida transformada. Pedro vive exatamente isso aqui. Pedro sai de um momento de pescaria terrível, ele passa a noite toda trabalhando e não pegou coisa alguma. Jesus aparece e esse homem também sai da frustração ao sobrenatural. É lindo olhar a história dos grandes homens na Bíblia e perceber como Deus é capaz de mudar a história de um ser humano. Glória a Deus. Deus é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Deus é capaz de mudar a história de alguém. Deus olhou para Abraão, cuja esposa era estéril, e viu nele um pai de multidões, quando ele não tinha filho nenhum. Deus olhou para o fraco Gideão, como eu disse ontem, ele chamou o fraco Gideão de homem forte e corajoso. Deus olhou para um copeiro chamado Neemias e viu nele o reconstrutor de Jerusalém. Deus olhou para uma prostituta chamada Raabe e viu nela a antepassada do Salvador. Deus olhou para um pescador rude, impulsivo, chamado Pedro, e chamou esse homem de pescador de homens. Aleluia. Deus olhou para a vida de um assassino chamado Moisés e chamou ele de libertador de Israel. Deus olhou para um homem rude que perseguia a igreja e chamou ele de apóstolo aos gentios. Meu irmão, Deus olhou para a tua vida e falou coisas que vão acontecer na tua história, no teu coração. Aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso para mudar histórias. Eu creio. Deus é poderoso para transformar uma prostituta em santa, um viciado em drogas em liberto. Deus é poderoso para trazer um deprimido à alegria. Deus é poderoso para transformar alguém inconstante em constante. Meu irmão, Deus é poderoso para fazer um milagre na tua vida. Glória a Deus. Quem quer comigo assim? Glória a Deus. É interessante que quando eu pedi para você levantar sua mão, se você dizia acreditar, todos esse auditório levantaram a mão, dizendo: não, irmão, eu creio que Deus pode. Mas a grande questão não é se Deus pode nos tirar da frustração ao sobrenatural. A grande questão não é se Deus pode. A grande questão para nós é se nós vamos cooperar com isso. Todos esses homens que eu falei aqui na Bíblia, que Deus mudou a história deles, Deus fez. Mas esses homens tiveram que ter atitudes para que Deus fizesse essa obra. Glória a Deus. Nós vamos olhar para essa história que eu tenho certeza que vocês já conhecem também, chamada, intitulada por alguns teólogos de Pesca Maravilhosa. Nós vamos olhar para essa história tão conhecida e ver na vida de Pedro inspiração para a nossa vida de como nós podemos cooperar com o poder de Deus para vermos Deus nos tirar da frustração ao sobrenatural. Irmãos, primeiro eu quero que você entenda uma coisa: Pedro não está pescando por um hobby. Pedro não está pescando porque gosta de peixe. Quem gosta de peixe aqui? Levanta a mão. Oh, eu amo. Aquele assado, queca, frito. Ah, é né? muito bom. Peixe é bom demais, né? Eu amo. Aquela tilápia assim, ó. Vai Opa. falar assim, não vai dar fome. Mas para Pedro não era igual para a gente. Hoje, nós pegamos um peixe, é uma delícia para nós, a gente come ali, mas para Pedro era uma profissão. Daí vinha o sustento de Pedro. Para Pedro, peixe era isso aqui. Para Pedro, peixe era dinheiro. Irmãos, embora a profissão de pescador exista até os dias de hoje, eu quero muito pensar com você sobre algumas questões culturais da época de Pedro, para a gente entender melhor as atitudes de Pedro aqui. Embora essa profissão aconteça até hoje, embora muita gente ainda ganhe dinheiro com peixe, naquela época era diferente dos dias de hoje. Hoje, um pescador vai ao alto mar, ele pode usar uma rede, por exemplo, de nylon.
Se você pegar um pescador hoje, ele pega uma rede nylon. A rede nylon é fininha, é um material leve. E não precisa ter um braço muito forte para lançar uma rede nylon. O nylon é um material muito fino. Naquela época de Pedro não havia rede nylon. Pedro está pescando com uma rede grande, com uma corda grossa. Não era um nylon fininho, era uma corda bem grossa que Pedro arremessava sobre as águas. Não apenas essa rede era com uma corda grossa, mas tinha pesos, pequenos pesos de chumbo na sua extremidade para fazer o que, irmão? Para que a rede afundasse mais na água. Agora você imagina comigo, você pega uma corda grossa e lança na água. O que vai acontecer com essa corda? Ela vai absorver a água. Se você lança uma corda grossa com um chumbo na extremidade e você vai puxar essa corda grossa, ela absorveu a água e ela ficou mais leve ou mais pesada, gente? Mais pesada. Pedro está trabalhando com esse material e Pedro vai à noite, porque a noite era o horário mais aconselhado, até hoje é assim também. Vai-se num momento onde o sol não está forte. Ele usava a alta madrugada para fazer pescaria. Por quê? Porque o sol fazia com que os peixes, o calor do sol fazia com que os peixes fossem para mais profunda. Na sua parte mais funda, o lago de Genezaré tem por volta de 40, 45 metros aproximadamente de profundidade. Você imagina, a rede era grande, mas se o peixe fosse lá para profundo da água, como que Pedro ia pegar aquele peixe? Então eles iam à noite para que o peixe não fosse para a profundidade, ele vinha mais para a superfície, facilitando assim a pescaria. Pedro vai com o instrumento da época preciso, Pedro vai no horário propício, pega o seu barco, sua profissão e vai ao parte mais fundo. O lago de Genezaré, irmãos, tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. Alguns chamavam até de Mar da Galileia exatamente por isso, pela sua extensão. Era grande. Agora Pedro trabalha a noite inteira e não pega nada de dinheiro, nada de peixe. Traz as suas redes para a superfície e começa a fazer um trabalho que eu acho que nesse dia deve ter sido mais cansativo ainda, gente. Você imagina, você trabalha, não pega nada e você ainda tem que lavar as redes. Por que o pescador lavava as redes? Porque ele tirava da rede os detritos que se agarraram. Muitas vezes se agarrava areia, pedregulhos, algas marinhas, coisas que o pescador foi lá e ele não queria pegar. Pedro está lá lavando as redes. Algumas redes até se rompiam por causa desses detritos e o pescador não só lavava as redes, como tinha que costurar as redes. Irmãos, imagina que trabalho horroroso, depois não ter pegado nada para casa, nenhum sustento para dentro da sua casa. Pedro pegou e ainda está lá tirando a rede, o que ele não queria pegar. Tem muita gente que lançou a rede em alto mar, tem muita gente que lançou sua crença, sua oração, sua fé e tentou pegar algo que era vida e pegou morte. Você lançou sua rede para pegar multiplicação e aconteceu diminuição. Talvez você lançou para viver a prosperidade e está vivendo o inverso. Meu irmão, lava bem as redes, que Jesus está se aproximando da sua vida. Glória a Deus. De repente, Pedro, no meio daquela frustração, lavando as redes, tirando, pronto para ir para casa para descansar. A Bíblia nos conta que uma multidão junto com Jesus começa a se aproximar. Se você olhar Lucas capítulo 4, você vai perceber que Jesus curava cegos, curava surdos. Estava havendo um verdadeiro avivamento junto com aquela multidão. Jesus vai conversando com aquelas pessoas e chegando à beira desse lago. Aquela multidão em avivamento vem e se encontra com a frustração de Pedro. Meu irmão, um avivamento vai te encontrar. Aleluia. Diga para o seu irmão assim, com voz de profeta, fala para ele assim: um avivamento vai te encontrar. Um avivamento vai te encontrar. Jesus chega. E aqui Pedro vai começar a nos inspirar para nós entendermos o que nós precisamos fazer para vermos a ação de Deus na nossa vida, para que Deus nos tire da frustração ao sobrenatural. Pedro tem algumas atitudes aqui que vão nos inspirar muito essa noite, para o que nós precisamos fazer para vivermos essa ação de Deus. Primeiro, irmãos, quando Jesus chega, Jesus usa o barco de Pedro como sendo o lugar onde ele vai falar com a multidão.
A Bíblia nos conta que Jesus era apertado pela multidão. As pessoas queriam tocar em Jesus. Jesus não conseguia falar e pede que Pedro permita que ele suba ao barco e fale com aquela multidão. Pedro está frustrado de uma noite sem pegar nada, tirando da sua rede o que ele não queria pegar. E agora Jesus usa o barco dele para falar o evangelho com aquelas pessoas que estavam à volta. Amados, aqui está a gênese de milagre. Aqui está a primeira atitude para nós, para o nosso coração, que pode nos inspirar a sairmos da frustração, sairmos da escassez e vivermos da ação de Deus. Amados, Jesus pode falar através do nosso barco vazio. Aleluia, glória a Deus. A voz do evangelho ainda será liberada se o nosso barco estiver vazio. Glória a Deus. Pode ser o barco da escassez, pode ser o barco da derrota, mas Jesus pode levantar a voz e falar com as pessoas que estão à sua volta. Glória a Deus, aleluia. Não, aqui em Niterói, o evangelho não vai ficar preso pelo sofrimento. Nós vamos levantar a nossa voz e deixar o mundo saber que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa história. Glória a Deus. Oh. Todos nós somos propagadores do evangelho, anunciadores do evangelho, e todos hoje dizemos que é nossa responsabilidade pregar o evangelho, mas quando, irmãos, o barco está vazio, muita gente não permite que a voz do evangelho seja ouvida. É quando o barco está vazio que muitos de nós somos tentados a calar a voz do evangelho. Eu acho que a maior tragédia da igreja brasileira dos nossos dias é perceber que nós queremos o barco cheio para falar do evangelho. É perceber que muitas vezes estamos esperando o barco ficar bem para que a gente fale do evangelho. A maior tragédia na igreja brasileira é querer a prosperidade sem ser generoso. É querer a família abençoada, mas não querer ser uma bênção para a família. É querer ter a glória de Deus sem liberar o coração para viver essa glória de Deus. Aleluia. Tem muita gente querendo os resultados do evangelho sem viver o evangelho. A maior tragédia nossa como igreja é só querer a bênção do evangelho, mas não querer ser uma testemunha desse evangelho. Irmão, talvez o seu barco seja o seu local de trabalho. Para Pedro era. O local de trabalho era um lugar onde ele estava acabando de viver uma frustração, mas era um lugar onde ele trabalhava. Talvez a tua faculdade, talvez o teu colégio seja um lugar onde Jesus quer falar com as pessoas à tua volta. Não cale a voz do evangelho, mesmo que o teu barco esteja vazio. Glória a Deus. Porque é a voz do evangelho que atrai o sobrenatural do evangelho na nossa vida. Oh, glória. É a voz do Senhor que atrai aquilo que o Senhor pode fazer. Aleluia. Muitos de nós estamos perdendo o que o evangelho pode fazer, porque nós estamos calando a nossa voz no tempo do sofrimento. Amados, eu vou ser bem sincero com vocês. Já teve momentos, a gente trabalha de uma forma itinerante ministrando, já teve momentos que em tantas ministrações, sabe aquele momento que mais você precisa ser ministrado que ministrado? Glória a Deus. Quem já passou por isso aqui? De novo? É verdade. Você fala assim, por alguém, mas sou eu que estou precisando de oração. É verdade, irmão. Quem já passou por isso aqui? De mim? Glória a Deus. Irmão do céu, fui em tal lugar, Minha mãe. fui pregar, mas era eu que precisava ouvir. Amados, quantas vezes eu fui a lugares ministrar e a alma não estava bem, ou o cansaço físico tinha me tomado, e eu precisava de um renovo de Deus, eu precisava de uma resposta de Deus. Quantas vezes isso já aconteceu? Mas eu também posso testemunhar para você que enquanto eu estava fazendo o que Deus me mandou fazer, eu vi Deus liberar o renovo que eu precisava viver. Aleluia, glória a Deus. Porque foi exatamente deixando Jesus falar através do barco dele que Pedro recebeu a direção para viver aquilo que ele precisava. Amém, Senhor. Amados, tem feridas que só vão ser curadas na sua vida quando você estiver cuidando da ferida dos outros. Deixa eu dizer de novo. Tem feridas que Deus vai curar em você quando você estiver cuidando da ferida dos outros. Amém. Tem bênçãos que você está pedindo que só vão vir na tua vida quando você estiver abençoando outros.
Não se preocupa com o teu lar. Se preocupa com as pessoas que estão à sua volta. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém, Senhor. Pedro recebe uma direção. E a direção era o seguinte: pega as redes, coloca no barco e vamos ao mar mais fundo. Amados, eu sou apaixonado por algo que Pedro não disse aqui. Eu sou apaixonado por algo que Pedro não disse. Pedro não virou para Jesus e falou assim: Jesus, ai que preguiça. E se a gente for, a gente lançar a rede, depois eu tenho que lavar a rede de novo. Eu sou apaixonado porque Pedro não disse isso. Aleluia, meu Deus. Pedro não virou para ele e falou assim: Jesus, eu estou com a preguiça de ir lá, depois eu tenho que lavar essa rede de novo. Irmão, tem muita gente na nossa geração perdendo o sobrenatural por preguiça. Vontade mesmo. Dá um sorriso para mim. Glória a Deus. Você sabe que eu aconselho pessoas que elas estão sofrendo hoje pela preguiça de ontem? O casamento, a vida espiritual dele está sofrendo hoje porque ele teve preguiça de buscar Deus ontem. Aleluia. A pessoa fala assim: eu estou com a preguiça de orar, irmão. Estou com a preguiça de ler a Bíblia. Quando eu leio, embaraça a vista. Dá um sono violento. E a pessoa ainda fala assim: irmão, o preço é alto. Mas tu já reparou que o contrário é um preço maior ainda? E a gente fala assim: é preço alto buscar Deus. Meu irmão, é preço mais alto ainda não ter buscado a Deus. O preço da derrota é mais caro do que o preço da vitória, meu irmão. Com certeza. Jesus, meu Deus. Você vai ver que debaixo da oração, você vai ver direções de Deus acontecendo na sua casa e a bênção vai estar lá. Glória a Deus. Não fica com preguiça. É verdade. Pedro não disse isso para Jesus. Esquece o passado. Jesus falou: pega as redes e vá no lugar mais fundo. Aí Pedro dá uma resposta para Jesus assim: mestre, nós havemos trabalhado toda a noite. É interessante que a palavra trabalhar, irmãos, no grego significa esforço exaustivo. Pedro está dizendo para Jesus assim: mestre, nós fizemos um esforço exaustivo a noite inteira. Imagina uma corda grossa dessa que ainda absorve água. Nós fizemos um esforço exaustivo a noite toda e nada apanhamos. Mas eu amo a continuação do texto, porque Pedro pega essa boa desculpa e fala assim: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Glória a Deus. Meu irmão, a geração que vai sair da frustração para o sobrenatural, a geração que vai viver o poder de Deus, é a geração do apesar e não do por causa. Glória a Deus. A geração que vai viver o melhor de Deus é a geração do apesar e não do por causa. A geração do por causa é assim: por causa do meu chefe, por causa da minha esposa, por causa do meu marido, por causa do meu amigo, por causa do meu filho, por causa dessa situação diversa, foi por causa disso que eu não fiz. É verdade. Mas a geração que vai ver o melhor de Deus é a geração do apesar. Apesar do meu chefe, eu vou ser um adorador na minha empresa. Apesar da minha esposa, eu vou ser um crente fiel. Apesar de tudo. Chegou o tempo do apesar na nossa vida, meu irmão. Chegou a hora de dizer: apesar dessa circunstância diversa, eu não vou me calar, eu vou ficar firme com Deus. Eu vou caminhar para viver o melhor ainda da minha vida. Glória a Deus. Se a gente olhar esse texto, a gente vai ver que há tantos apesares que Pedro usa aqui, gente. Irmãos, nós conversamos antes, à noite não era um momento propício para pescar. O pescador que havia em Pedro dizia o seguinte: peraí, esse não é o melhor horário para pescar, não. Pedro, de uma sabedoria gigante, Pedro diz assim: eu não vou pescar na minha habilidade, eu vou sobre a tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que Deus
Deus está fazendo, ainda vai fazer em Niterói, não é pela habilidade do pastor de vocês, não é pelos ministros de louvor, ou por qualquer pregador que está vindo aqui. O que Deus vai fazer aqui é pela graça, pela bondade, pela palavra viva que Ele vai liberar e já está liberando. Glória a Deus. Nós não pescamos em alto mar, em horas que não é possível na nossa habilidade. Pedro foi apesar dele mesmo. Aleluia. Se tem um apesar que você Glória precisa a colocar na Deus. sua vida, é um apesar de você. Irmão, Deus vai te usar apesar de você. Glória a Deus. Aleluia. Apesar de tudo que eu sou. Não era Pedro, não era a força de Pedro, era apesar de Pedro. Irmãos, Deus nunca está procurando gente com habilidades. Deus nunca está procurando por gente capaz. Deus está aqui essa noite procurando gente entregue. Aleluia. E diz: Senhor, eu posso não saber, posso não ter força em mim mesmo, mas eu confio na Tua graça, na Tua palavra, e eu vou apesar de mim. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Eu vou além, irmãos. Deus não está só procurando habilidade, Deus não está só procurando entrega. Deus está procurando debilidade, não habilidade. É verdade, querido. Drummond, o que você está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, meu irmão: que Deus não está procurando por habilidade, Ele está procurando por problema. Aleluia. Glória a Deus. Ele está chamando homens e mulheres pela debilidade. É verdade. E cá para nós, na lógica desse mundo, isso é surreal. Porque o mundo hoje procura gente habilidosa, gente capaz, ela não é. Ou alguém aqui já viu um cartaz de emprego assim: procura-se pessoas cansadas e estressadas para trabalhar. É verdade, querido. Isso tem. Uma empresa colocando um anúncio na internet dizendo assim: venha trabalhar conosco, você que tem problemas, você que está doente, Só Jesus mesmo, né? venha trabalhar conosco. É verdade, querido. Eu nunca vi, gente. Nem eu. Como é que é anúncio de emprego nesse mundo? Venha trabalhar conosco, você que fala inglês fluente, Verdade. que tem boa oratória, Totalmente capaz. que fala aramaico e mandarim. Só capacitado. Você vai. É mesmo, pastor. Agora, olha como Jesus chama as pessoas. Aleluia. Olha para mim, vamos fazer uma lista santa aqui essa noite. Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis. Cansado. Peraí, a lista está ficando boa. Vinde a mim, todos vós que estáis E cansados, oprimido. sobrecarregados. Sobrecarregado. Jesus disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os Doentes. cansados, sobrecarregados, doentes. Oh, glória. 1 Coríntios 1, o apóstolo Paulo escreve que Deus chama os fracos. É verdade. Cansado, sobrecarregado, doente, fraco. Fracos. 1 Aleluia. Coríntios 1 continua dizendo que Deus chama os loucos. Eu tenho para mim que aqui Deus. é literal os loucos. Oh, glória. Mas o texto continua dizendo o seguinte: que Deus chama os que nada são. Aleluia, meu Deus. Glória a Que lista Deus. é essa? Glória a Deus. Cansado, sobrecarregado, doente, fraco, louco e que nada são. Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus, meu Deus. Oh, glória. Eu tenho para mim que Jesus cansou de falar debilidade e problema quando ele disse assim: vinde a mim do jeito que vocês estiverem. Aleluia. Mas é isso. Irmãos, ele chama o cansado para mostrar que ele é a força. Ele chama os sobrecarregados para mostrar que ele é o renovo. Ele chama os doentes para mostrar que ele é a cura. Ele chama os fracos para mostrar que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele chama os loucos para mostrar a sabedoria dele. Ele chama os que nada são para mostrar que ele é aquele que era, que é, e que há de vir. Um grande eu sou! Aí tem gente que vira para Deus e fala assim: o Senhor está me chamando, mas eu sou fraco. Aí Deus
diz assim, mas foi por isso que eu te escolhi. Aleluia. Glória a Irmão, Deus. olha aqui para mim, tem gente que vira para Deus e fala assim, olha como eu sou fraco, não é eu não, manda outro. Mas meu irmão, você não está entendendo, o que você usa como desculpa, Deus usa como motivo para te chamar. Aleluia. Glória a Deus. Você diz, eu sou fraco, Deus diz assim, por isso que eu te escolhi. Oh, glória. Aí tu está usando a fraqueza como desculpa para não ir, mas Deus está usando a tua fraqueza como motivo para Ele ter te escolhido. Glória a Deus. Irmão, cheque mate no céu essa noite. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. Moisés está dando uma dessa para Deus. Moisés virou para Deus e falou assim, eu não sei falar bem, manda outro. Oh, glória. Tu já parou para pensar que um homem que dizia que não sabia falar bem, liderou mais de 1 milhão de pessoas no deserto? Já parou para pensar que um homem que dizia que não sabia falar bem, que recebeu 10 mandamentos que nortearam a história da humanidade, que levou o povo a passar com pés secos no Mar Vermelho? Já parou para pensar que alguém ia olhar a vida de Moisés e dizer assim, só Deus pode fazer isso, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, porque esse homem nem sabe falar bem, mas Deus está usando a vida dele. Glória a Deus. Não, a tua fraqueza vai deixar claro a glória e o poder de Deus através de você. Glória. Ai, meu Deus. Todo mundo vai olhar e falar assim, que isso? Esse é carioca, que isso? Vai me olhar, que trem é esse? Como que pode ser? Irmão, por que Pedro se ajoelha logo e fala para Jesus? Porque ele sabia que aquela pescaria não tinha nada a ver com ele. Nosso sucesso ministerial, irmão, quando você entende a graça, você está vacinado contra o orgulho. Porque quando vier o sucesso, quando os peixes entrarem, você vai fazer igual Pedro, Senhor. A maior vacina do orgulho é saber, meu irmão, que você não consegue por você mesmo. Eu me lembro que um dia eu estava orando e Deus falou assim para mim, filho, você sabia que você não tinha nenhuma capacidade de escrever os livros que você escreveu? E na oração eu comecei a rir, falei, claro que eu sei, Senhor. Eu sou o menino da letra feia. Quem tem letra feia? Gente, quem tem letra feia vai me entender melhor. Quando você manda um bilhete para o teu amigo, ele pega o seu bilhete, ele dá uma olhada no seu bilhete e fala assim, o que é isso? Se for crente, vai falar para você e falar assim, não tem interpretação de língua estranha. E se tu tem letra feia, cá para nós, a gente fica desestimulado de continuar escrevendo. Porque se tu manda um bilhete com 3 fases, a pessoa não entende, por que tu vai fazer um texto enorme? É verdade. Deus capacitou. Eu sou menino da letra feia, eu não gostava de escrever. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus disse para mim assim, filho, você sabia que você não tinha nenhuma condição de escrever os livros que você escreveu? Eu falei, com certeza. Deus disse algo para mim naquele dia que eu nunca mais vou esquecer. Deus disse assim para mim, filho, é verdade, você não tinha nenhuma condição, mas você resolveu acreditar em mim, não em você, e eu te levei até onde você não pode ir. Glória a Deus. Meu irmão, esse papo de acreditar em você é papo de psicologia. Nós temos algo ainda maior para acreditar. Não é acreditar em você, é acreditar no poder de Deus que está dentro de você. É demais. Glória a Porque Deus. se você acreditar em você, você vai tão alto quanto a sua força diz que você vai. Mas você também vai tão baixo quanto as suas fraquezas dizem que você vai. Se você acredita em você, você vai alto quando a sua força diz que você vai. Mas você também vai baixo quando as suas fraquezas dizem que você vai. Mas se você acreditar na palavra, você vai até onde a palavra diz que você vai. Então para de acreditar em você, irmão. Tem hora que a gente está bem, que a gente está acreditando que pode fazer. Tem hora que a gente está mal, que a gente vai lá para baixo. Irmãos, um pescador rude e impulsivo, que não era um homem que sabia, não tinha muitas letras. A Bíblia chama Pedro e João de indoutos. Ele escreveu uma carta que teólogos inteligentérrimos tentam estudar até hoje.
Ele escreveu, na verdade, 2 cartas que nós hoje nos debruçamos para entender. Em 2015 você vai ficar de boca aberta, porque Deus vai te levar além dos seus limites. Glória a Deus. Mas você precisa obedecer apesar de você. Glória a Deus, meu Deus. Pedro foi apesar dele, e não outro apesar que Pedro teve aqui. Pedro foi apesar da lógica. A lógica é a seguinte: de noite os peixes vêm mais para a superfície por causa do calor, que é menor. De dia o calor é maior, então os peixes vão mais para profundo. Pedro teve que ir apesar da lógica dele. A lógica dele está dizendo: peraí, isso aqui não faz sentido, não é o horário propício, não é o momento propício. Amados, é verdade que a lógica tem o seu papel na nossa vida, mas no que diz respeito a viver os milagres, a viver a ação divina, a lógica precisa se render à fé. Amém, Jesus. A lógica muitas vezes diz: não vai dar, a fé diz: vai. A lógica muitas vezes diz assim: você não pode dar porque vai faltar, mas a fé diz: pode dar porque o Senhor está no controle de tudo. Oh, glória. A lógica muitas vezes diz: para, a fé diz: avança. Não faz sentido para a nossa cabeça. E quem disse que tem que fazer? Verdade. As coisas de Deus são sobrenaturais. Irmãos, a lógica pergunta: mas como vai pescar uma hora Glória a dessa? Deus. Mas eu pergunto mais, irmão: Todo esse barco aí. como é que pode um grito derrubar uma Esse muralha? barco que eu tô. Uma queixada de jumento matar mais de 1000 homens? A saliva curar um cego? 5 pães e 2 peixinhos alimentar mais de 5.000 pessoas? Multiplicou. Água virar vinho? Glória a Deus. Uma pedra derrubar um gigante? Irmão, nada disso é possível no natural, mas aconteceu para quem acredita, para quem vive a fé e ousa viver aquilo que Deus tem. Glória a Deus, Senhor. Tem gente que está aqui me ouvindo esperando fazer sentido para obedecer, meu irmão. É verdade. Outro irmão, eu só vou perdoar ele quando ele quiser, quando ele vir falar comigo, porque é isso que faz a lógica. Meu irmão, vai contra a lógica. Glória a Deus. Você olha assim, está vendo, a lógica diz: não vai dar. E o que a fé está dizendo? Você tem que Você perdoar. está me ouvindo entendendo isso? Glória a Deus, meu Deus. Pedro foi apesar da lógica. Ô, gente, Pedro foi apesar do fracasso recente. Ele chegou até a mensurar, ele falou assim: mestre, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Irmão, quanta gente deixa o passado de fracasso determinar o que ele vai fazer amanhã? Tem gente determinando o futuro pelo fracasso do passado. Tem gente dizendo assim: eu não vou porque já deu errado. Tem gente dizendo: não, irmão, eu não posso ousar outra vez, porque se eu ousar, eu já fiz, eu já tentei ser um crente assim, mais entregue, mais ousado, e não deu certo. Mas, meu irmão, o Deus que você serve vai te mandar para o mesmo lugar da frustração. Sabe para quê? Para transformar a frustração em sobrenatural na tua vida e na tua história. Se é possível, bota mais forte, venha cantar de vitória a Ele. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida que você não vai viver dirigido por traumas, você vai viver dirigido pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Cara, eu estou cansado, aonde eu vou, eu escuto pastores falando que não vou tentar de novo porque deu errado. Cara, tem gente ouvindo mais a voz do fracasso que a voz de Deus. Oh, glória, meu Deus. Gente, glória a Deus, Jesus. Ao final Aleluia. tentei melhorar meu casamento, não deu certo, tenta de novo. Ousa de novo. Você sabe que emocionalmente, irmãos, me escute, olha aqui para mim. Você sabe que emocionalmente a gente se defende mais do que fisicamente? Deixa eu ilustrar aqui, todo mundo olha aqui para mim. Imagina que eu estou andando aqui no altar e eu dou aquela topada assim com o dedo mindinho. Quem já deu aquela topada com o dedo mindinho? Oh, meu Deus, olha a benção. É uma dor. É uma dor tremenda. Sangue, fogo e fumaça, né? É verdade, é verdade.
Você lembra que tem um dedo mindinho? Dói muito. É lá no fim do culto da música. Fundo do cu. Aí a gente tá andando assim, daquela topada. Qual é a primeira expressão nossa? Deu a topada, a gente. Ai, que dor. É verdade. Ai, Jesus! Misericórdia! Quem botou na caixa de som aqui? É assim mesmo, mas... É. Aí aqui, olha aqui pra mim. Aí você esfrega. Melhorou. Pisa com o pé no chão. E continua andando. Ah, não é? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Tem o risco de eu esquecer e dar uma topada de novo? Sim ou não, gente? Sim. Agora é melhor correr o risco de fazer esse outro cenário que eu vou tentar agora. Você está andando, deu uma batida, levantou o pé, aí. Aleluia. Esse pé e fala assim: agora nunca mais eu vou dar uma topada. Glória a Deus, Jesus. Então, para nós, é melhor o primeiro cenário. É melhor correr o risco de bater ele de novo do que viver a vida mancando. Ô, glória! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Ô, glória! Tem gente que machucou em relacionamento e fala assim: nunca mais eu me relaciono de novo. Isso é forte, né? Tem gente que fala assim: eu já tentei ser um crente melhor e não deu certo. Nunca mais eu vou à igreja. Tem gente que fala assim: eu tentei viver a multiplicação, tentei viver o ministério, servir a Deus, mas não deu certo. Irmão, eu vou para a igreja, mas nunca mais eu vou trabalhar na igreja. Aleluia, meu Deus! Irmão, a pessoa escolhe viver mancando. Verdade, esse mancando é um doente. Agora, quando você diz assim: eu não vou me relacionar mais porque eu me relacionei e fui traído. Quando você diz isso, meu irmão, você está perdendo algo. Se um relacionamento te feriu, Deus vai trazer um relacionamento para te curar. Quando eu estava conversando com a secretária do nosso amado pastor Márcio, lá em Lagoinha, ela disse uma coisa para mim que eu nunca mais vou Ele esquecer. mora na Minas, mas ele está aqui. Ela me contou o seguinte: irmão, teve uma situação que a gente entrou, eu entrei no gabinete do pastor. E o pastor estava assim, um pouco triste no gabinete dele. A secretária entrou e tinha acontecido algo. Uma pessoa, um líder, que tinha feito algo terrível para o pastor Márcio. E o pastor Márcio estava na sala dele, assim, com a cabeça baixa. E a secretária, querendo animar ele, porque a gente não vai ver o pastor assim, tentando animar ele. E ele disse uma frase para ela. Ele disse assim para ela: ô filho. Pastor fala assim. Tá vendo? Ele disse assim para ela: ô filha, eu achei que ele era crente. Aí a secretária começou a brigar com ele e falou assim: o problema do senhor é esse, pastor? O senhor acha que todo mundo é crente? O senhor acredita em todo mundo? E eu virei para a secretária dele e falei assim: minha irmã, esse não é um problema, essa é a saúde dele. Porque vai vir gente mesmo, irmão. Corre o risco de alguém pisar de novo no teu pé. Mas sabe o que mais? Vale a pena viver, vale a pena acreditar, vale a pena ousar, vale a pena levantar alguém que está caído. Glória! Glória a Deus! Verdade, Senhor! Oh, meu Deus, que coragem! Irmão, deixa eu te avisar, frustração vai ter. Palavra de coragem. Senhor. Vai ter gente no futuro que vai te trair. Né? Ai, irmão, teu irmão tá Palavra de arrependido. coragem. Sabe?
vai precisar da tua ajuda e que se você olhar e falar assim, se eu acreditar nisso vai dar errado, esse aí não ia dar e você ia levantar. Amém, Jesus. Quando você frustra Deus pela segunda, 10ª vez, Deus não fica de cara fechada para você. Sabe o que Deus faz? Ele levanta o braço e fala assim, pode vir, filho, eu vou te abraçar de novo, eu vou te levantar. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Quem já viu aqueles pai babão? Conhece pai babão? É que seu pastor Felipe que vai ver falar. Eu conheço, pastor. Aquele pai que desce até o mel. Pai carinhoso, pai babão, pai amoroso assim. Imagina o cenário, o filho está aprendendo a andar, está dando os primeiros passinhos. Pai amoroso está ali vendo o filho andar, muda até a voz, não é? Pode vir, papai tá aqui. Pode vir. Vira criança também. Aí a criança tenta dar os passos, ela cai. Tu já viu algum pai amoroso chegar perto da criança e falar assim, criança miserável? Qualquer pessoa de 20 anos faz isso andar. Misericórdia. É ruim, gente. É verdade. O que o pai amoroso faz? Pega o filho pela mão direita, levanta o filho, dá um espaço para o filho e fala assim, tenta de novo, você vai conseguir. Glória a Deus. Imagina o teu pai que te ama, que te chama, que te levanta, meu irmão. Chega de viver a luz do passado. Pedro vai apesar de fracassos recentes, apesar de si, apesar da lógica. Pega o barco dele, pega a rede, eu já vou terminar. Pedro pega o seu barco, pega a rede. E Pedro vai por alguns quilômetros até o lugar mais fundo. Irmão, me ajuda aqui rapidinho. Fica aí. Irmãos, o lago de Nezaré, como eu disse, tem por volta de 21 quilômetros de comprimento e 12 de largura. É extenso. Nós não sabemos precisar exatamente quantos quilômetros levou de barco do Pedro da superfície até o lugar mais fundo, mas sabemos que foi quilômetros. Que Pedro teve que tirar o barco dele da superfície e levar até onde tinha peixe. Meu irmão está representando ali o peixe. Faz uma cara do peixe aí. Esse peixe está feliz. Glória a Ele está Deus. ali. Eu estou representando aqui o barco de Pedro. Pedro pega o barco dele, debaixo de uma ordem de Jesus, e ele leva o barco dele até o lugar mais fundo, onde tinha peixe. Irmãos, repara algo aqui comigo, preste atenção. Da superfície até o lugar mais fundo, existe uma trajetória. Do natural até o sobrenatural que Deus vai fazer, existe um caminho. Quem concorda aqui comigo que Jesus era poderoso para falar assim para Pedro, Pedro, pode lançar a rede aqui mesmo na superfície, Glória que os a peixes vão Deus. aparecer? Quem Glória a Deus, meu Deus. Irmãos, no norte do nosso país, chamado fenômeno da pororoca, onde os peixes pulam para dentro do barco. É isso mesmo. O que você está querendo dizer, meu irmão? Que da obediência de Pedro até o lugar onde o milagre ia acontecer, não aconteceu nada. Absolutamente. Pedro não viu nada. A Bíblia descreve que ele não sentiu nada. O que você está querendo dizer, meu irmão? Que, meu irmão, quem está no comando aqui é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tem crente que às vezes é meio neurótico. Tem uma neurose gospel. Eu não estou sentindo, estou com um pecado oculto. E começa a tentar investigar, mas é uma investigação assim, nada a ver. Ele deve estar com algum problema que eu não estou sentindo a presença, eu não estou vendo os sinais. Mas eu quero te dizer nessa noite que quem pode estar por detrás de tudo isso é Deus. Aleluia. Por que, irmão, ele quer fazer isso? Por que ele não me dá sinais? Por que eu não estou sentindo nada no meio do caminho? Porque ele quer levantar uma geração que não confia no que vê, não confia no que sente, mas crê na palavra que foi liberada a respeito dela. Glória a Deus. Bruno, meu barco está vazio, eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, mas eu estou obedecendo. Então vai até o final, meu irmão. Persevera, porque Deus vai fazer aquilo que Ele começou, Ele vai terminar.
não vai fazer no caminho o que Ele reservou para o destino. Aleluia, glória a Deus. Deus não vai fazer no caminho o que Ele reservou para fazer no destino. Glória a Deus. Sabe quando apareceu um cordeiro para Abraão? Não foi no cume do monte, não foi no meio do monte, foi lá no final do monte o cordeiro apareceu. Oh, glória. Aleluia. Você conhece isso? O milagre aconteceu, mas para o milagre acontecer, Pedro está ali, não vendo nada, não sentindo nada, mas acreditando numa palavra. Tem hora que é Deus que está por detrás, dando sinal, nem fazendo você ver, nem sentir nada, porque Ele quer que você olhe para Ele, meu irmão. O barco está vazio, você não está vendo o sinal. Olha para quem está com você no barco, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Do milagre. O barco encheu, irmão, de dinheiro, tão cheio da grana, tão cheio do milagre, que Pedro precisou de ajuda com companheiros para pegar tudo aquilo. O barco, diz a Bíblia, quase afundou. Me escute, eu vou terminar. O barco quase afundou. Diz a Bíblia que eles pegaram o barco e levaram para a terra. Mas o verso 11 desse texto é lindo. Diz a Bíblia que eles deixaram tudo, todo aquele peixe, todo aquele dinheiro, deixaram tudo no bar e foram seguir Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados, nem os milagres vão parar essa igreja. Nem as bênçãos que Deus está fazendo vai parar essa igreja, porque você está seguindo Jesus. E aonde Jesus vai, morto vai ressuscitar, cego vai ver, e nós não vamos parar. Você pode ficar de pé onde você está. Levanta bem alto as suas mãos aonde você estiver. Feche os seus olhos. Não importa se o barco está vazio, levanta a tua voz e adora Ele, Senhor. Não importa se você não está sentindo nada, levanta a tua voz e adora Ele, Senhor. Jesus, Jesus, levanta nesse lugar, levanta nesse auditório, nessa igreja, homens e mulheres que cansaram de olhar o passado, que cansaram de olhar para si mesmas, que cansaram de olhar para o seu próprio barco, mas essas pessoas estão olhando